Olá, amigos! É com muita alegria que eu estou aqui novamente no nosso canal da Adotar Missões e estou muito feliz hoje de ter uma pessoa muito querida minha e muito querida de muita gente no nosso ministério para falar um pouco da trajetória dela, para falar um pouco de como ela chegou aonde que ela está nesse momento. E é realmente muito legal, assim, porque ao longo de todos os vídeos que a gente tem feito, vocês têm percebido que cada um é chamado de uma forma. Às vezes é uma forma específica, às vezes é uma coisa que realmente a pessoa sente a convicção. E é muito legal a gente ouvir essas histórias porque a gente se inspira e a gente chega à conclusão de que talvez Deus vai ter a maneira específica dele conosco. Amém? Então eu queria chamar ela e aí já vou dar a oportunidade para ela contar um pouco da história dela, falar de como tem sido até agora. Então, com vocês, senhoras e senhores, Valquíria Costa. Êêêê! Então, eu vim daqui? Mentira, eu vim de Brasília, eu sou de Brasília mesmo, nascida na capital. Morei durante 5 anos em Taguatinga e com a minha família e os meus avós paternos. Depois eu me mudei para o Sul, em Ceilândia, que foi onde eu conheci o Evangelho. Já tinha 14 anos de idade. E foi uma história muito engraçada porque, na verdade, eu não fui para a igreja. Eu fui obrigada a levar o meu irmão em um congresso, um acampamento de crianças, porque ele já era envolvido com a igreja e eu não. Então minha mãe só deixou ele ir para esse acampamento se eu fosse com ele. Então eu fui muito contrariada, rebelde, revoltada sempre. Mas quando chegou lá, Jesus tocou no meu coração e quando eu voltei, no domingo eu já aceitei Jesus lá no acampamento mesmo de criança e já voltei já com o coração totalmente quebrantado. E dali por diante, eu fiquei um bom tempo trabalhando com adolescente, trabalhando com jovem, desde que eu entrei na igreja a primeira vez, o Senhor já me encaminhou para o trabalho com adolescentes e com jovens. E aí foi uma experiência que mudou a minha vida. É muito interessante notar que assim, eu acho que esse background teu de trabalho, de se envolver em tudo, te deu uma noção tão boa e uma forma de trabalhar tão boa assim que hoje, inclusive, no lugar onde tu tá, tu se aproveita muito disso, né? Dessa iniciativa de querer fazer, de querer fazer a coisa acontecer, porque às vezes se a gente ficar esperando um pelos outros, ficar esperando, tal pessoa vai lá e faz, acaba que nunca sai o negócio, né? Eu não consigo, né? Não consigo ficar esperando, eu já vou lá e faço. Tem que ir lá. Gente, lembrando uma coisa, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta que você quer fazer para a Valquíria, pode botar nas perguntas aí embaixo no chat, que aí a gente vai estar respondendo também na medida do possível, falando com ela, para que vocês possam ter suas perguntas respondidas também, tá bom? Então, coloquem perguntas aí no chat que a gente vai responder. Valquíria, a gente já falou um pouco da tua história, né? Um pouco de como tu cresceu, e eu acho que as origens do Evangelho foram muito importantes para essa tua decisão de entrar em missões, né? Mas aí agora eu queria que tu explicasse um pouco do teu chamado missionário mesmo, de como que foi essa coisa de, cara, agora eu não entendo mais que tem que ser na igreja, mas tem que ser no campo, tem que ser em alguma coisa específica. O meu chamado foi uma coisa incrível. Tudo começou cedo, bem cedo. Eu tinha 14 anos, tinha acabado de me envolver com a igreja. E aí passou-se um tempo, 1 ou 2 anos mais ou menos, e eu fui num congresso de jovens na igreja em Anápolis. Era um congresso de carnaval. E lá o Senhor usou alguns irmãos para dizer que ele estaria me levando às nações. E isso eu não sabia nem o que era missões ainda.
E aí ele falou que estaria me levando às nações, que estaria comigo e que eu ia levar a palavra dele para muitos povos e em muitos lugares. E eu nunca nem me imaginei saindo do Brasil, tão pouco do Gama ou do PSU, era onde eu tava. Não sabia nem que eu ia sair do PSU para ir pro Gama, que dirá para ir pro mundo. E aí eu conheci um missionário, o Zé Carlos, que ele tá no Peru hoje. E aí eu comecei a entender o que significaria aquilo de levar para o mundo. E aí eu conheci missões. De lá para cá, eu me envolvi muito com missões. E a minha família, a minha mãe, meus tios, a minha família materna sempre foi da igreja. E eles sempre foram a DGO, sempre. Então a minha mãe a gente estava morando no PSU, mas sempre teve conferência missionária no Gama. Então sempre a gente saía do PSU e ia para a conferência missionária no Gama. Isso muito, muito tempo atrás. E aí eu sempre ia, toda época de conferência missionária, eu sempre estava no Gama. Independente de ter alguma coisa na igreja do PSU, sempre quando era época da conferência missionária, eu largava tudo e ia pro Gama, para a DGO, ainda naquela igrejinha pequena ainda. Aí eu ficava enlouquecida, porque eu achava a coisa mais linda do mundo. E aí eu me envolvi com missões a partir daí. Só que eu tive um período que eu saí da igreja, né? E aí nesse período que eu saí da igreja, mesmo saindo da igreja, eu deixava tudo que eu estava fazendo no mundo e ia para a conferência missionária. A época da conferência missionária da sede, eu podia estar onde fosse, fazendo o que fosse. Eu largava o que eu estava fazendo e ia para a sede, para a conferência. Eu sempre ia para a conferência, mesmo na época que eu estava fora da igreja. Então, missões, para mim, desde a época que o Senhor falou comigo, quando eu tinha 14, 15 anos, sempre foi muito forte. Sempre foi muito forte esse chamado. E aí, ele me chamou assim. Apesar de eu ter fugido há algum tempo, mas ele me chamou assim. Uau! Pelo amor de Deus, a pessoa no mundo, mas não resistia ao chamado missionário e tava ali. A conferência era uma coisa que eu não deixava de ir nunca, nunca. Valquíria, eu lembro que a primeira vez que eu te conheci foi através do pastor Fernando. Ele ainda era o pastor lá da quadra 13, né, da congregação. E ele virou para mim um dia e falou: Felipe, eu tenho uma pessoa lá que ela é muito envolvida, ela quer muito participar, ela quer muito entrar e tal. E toda vez que ele falava de você, era muito empolgado, era muito feliz, assim, de falar sobre você. Eu queria, assim, entender na tua visão qual foi a influência que teve a tua liderança, se teve realmente alguma influência, porque eu acredito que a liderança também é muito importante, né? E principalmente é um negócio que muita gente fica preso, assim. Muitas vezes a gente tem a visão missionária, muitas vezes a gente quer fazer missões e tal, só que aí nossa liderança já não tem, né? Já não tem essa mesma visão. E aí eu queria saber de tu, porque assim, certamente tu não teve sempre sob a liderança do pastor Fernando, né? Não. Foi assim, quando eu voltei para a igreja, não era o pastor Fernando ainda. Só que quando eu voltei para a igreja, eu fui liderar os jovens. E eu sempre envolvida com jovens. E liderando os jovens, a gente começou a trabalhar com missões, mesmo eu não tendo mais nada a ver com missões. Eu acreditava que quando eu voltei, eu já não tinha mais condições de ir. Porque eu tinha passado muito tempo fora, já tinha passado muito tempo. Eu achava que não dava mais, que era coisa pra gente muito jovem, entendeu? Uhum. E passou-se o tempo, eu liderando os jovens, passei 6 anos liderando os jovens, 5 anos. E aí o pastor Fernando, dentro desse tempo, foi para a igreja. Eu nunca cheguei para ele e conversei diretamente com ele sobre missões. Eu conversava com a pastora Ana Suzy. Então, uma vez eu cheguei para ela e contei o meu desejo, o meu chamado, o que tinha acontecido, e isso e aquilo. E assim, nunca tinha ido falar diretamente com o pastor Fernando, porque eu achava que realmente já tinha passado o meu tempo, que eu tinha desperdiçado o meu tempo. E aí eu digo que a pastora Ana Suzy era minha personal conselheira, porque ela foi incrível,
Uma pessoa que me ajudou no meu... Se eu tenho um ministério hoje, foi por conta da família do pastor Fernando, que me ajudou muito e me incentivou realmente muito a fazer eu voltar a acreditar que o Senhor ainda tinha um propósito para mim. Porque assim, eu sempre gostei de missões, mas eu achava que eu já estava velha para fazer missões. Era esse o meu entendimento. E a pastora Ana Suzy, ela sempre foi muito incentivadora com relação a isso. E eu sempre conversava tudo com ela. Eu pedia orientação, conversava com ela e não falava com o pastor Fernando. Eu não contava nada para ele. Só que um dia, em um culto, me lembro que foi em abril, ele estava na frente, eu estava mexendo no som, porque eu era daquela multiuso na igreja, então eu estava no som. E nesse dia de manhã eu tinha feito uma oração para o Senhor. E eu falei, Senhor, eu nunca falei nada com ninguém, a não ser com a pastora Ana Suzy, com relação a missões. Se o Senhor ainda tem algum propósito, algum projeto para mim, na minha vida, com relação a missões, o Senhor vai falar comigo nesse culto hoje. Isso eu falei comigo e fui para a igreja. Falei de manhã e fui para a igreja à noite. Quando foi à noite no culto, no meio do culto, eu me lembro, eu estava mexendo no som lá atrás e o pastor Fernando foi tomado pelo Espírito Santo e falou comigo. Deus falou comigo diretamente. Ele chamou pelo meu nome, levou lá na frente. Quando ele chamou pelo meu nome, eu falei, não sou eu. A minha perna tremia, eu comecei a suar, passei mal. Falei, meu Deus, eu ainda pensei, tá doido, tá me chamando, tá doido. E aí o Senhor falou que ainda tinha algo comigo. Ele falou comigo naquele dia, na frente de toda a igreja, e ali retomou a chama missionária. Aí dali por diante eu falei, já era, agora é missões, que coisa missões. Maravilhosa. Mas aí depois você chegou a perguntar se a pastora Ana Suzy tinha falado alguma coisa com ele e tal? Eu falei com ela, eu até perguntei para ela, mas aí ela disse que nunca tinha comentado com ele, que era uma coisa que ela falava comigo só. E aí eu fiquei mais assustada, porque assim, depois eu achei que ela tinha falado alguma coisa, mas só que não, ela não tinha falado. Foi realmente o Senhor, resposta da oração que eu tinha feito de manhã. E aí foi muito incrível isso. E aí a partir dali eu comecei a trabalhar mais ainda com jovens. E aí comecei a pesquisar e ver o que era que eu podia fazer. E eu perturbava demais ele, por isso que ele perturbava demais você. Me ajuda, eu preciso ir para missões, preciso fazer missões. É muito bom a gente ter pessoas assim que guiem a gente, que inspirem a gente, que orientem a gente, né? Eu acho que isso é muito importante na caminhada missionária. Se realmente não tivesse o incentivo deles, a ajuda espiritual deles, porque eu acredito que é algo muito importante você ter uma liderança que te ajude espiritualmente. Porque se você não tiver essa condução espiritual de uma pessoa que está acima de você, porque os pastores realmente estão acima da gente com relação à espiritualidade, eu fui muito bem conduzida por eles. Muito bem conduzida, eu digo hoje, sem medo de errar, que eu tenho um ministério hoje pelo apoio, pelo incentivo, pela ajuda ministerial e espiritual que o pastor Fernando e a pastora Ana Suzy me deram. Que bênção. Cara, que legal ouvir isso. Incrível. Valquíria, eu não sei exatamente se todo mundo te conhece bem, se sabe o que aconteceu contigo, mas aí eu sei que a tua história é muito legal. E eu queria que tu contasse um pouco da maneira como tu começou a envolver tua congregação em missões e como tu conseguiu fazer com que o pessoal te ajudasse a ir para aquele primeiro treinamento e tal, e como que aquilo foi crescendo até o ponto de chegar onde tu tá agora. E aí queria também que tu falasse onde tu tá e o que tu tá fazendo, qual é o trabalho que tu tá exercendo hoje. É coisa, hein? Pouco tempo aconteceu, mas aconteceu coisa pra caramba em pouco tempo. Então, me lembro, acho que 2018, se eu não me engano, foi os 30 anos da Kairos. O pastor Joãozinho que estava pregando na igreja, na conferência missionária.
E ele falou que teria acho que a formatura do pessoal que estava no treinamento e teria os 30 anos da Kairos e convocou todo mundo a participar desse evento. Na hora que ele falou isso, eu falei, é a minha chance, é a minha deixa e é isso que vai acontecer. Aí, quando eu ia para a conferência missionária, eu levava os jovens todos. Sempre que tinha liderança, eu ia e a gente ia todo mundo. Quando a gente chegou na igreja, voltando, aí deu um estalo e aí eu inventei de fazer uma vez por mês um jantar na casa de um jovem usando um dos nossos missionários. Então eu peguei aquela lista de contato, o adolescente, o jovem ligava para o missionário, perguntava como é que ele estava, fazia oração, perguntava como é que era uma comida típica, perguntava como é que funcionava lá no campo e tal. No dia desse encontro que tinha na casa desse jovem, ele ia passar o relatório do missionário e tinha que fazer uma comida típica do país. E isso, cada jovem, a gente ia para dentro da casa dele, então o pai dele participava, a mãe dele participava, a família participava. Quando foi no final, a igreja toda já tinha participado e todo mundo queria que fizesse mesmo e queria que fosse na casa dele, e a gente ia de roupa típica para esse jantar. E a pessoa fazia, a mãe se envolvia porque fazia, o pai se envolvia, então envolvia a família toda. Então a igreja inteira se envolveu com isso. Então todo mundo conheceu um pouquinho de cada missionário, todo mundo conseguiu falar. Teve gente que ele fez vídeo, teve missionário que mandou vídeo falando com os jovens, agradecendo. Foi muito bacana. E aí os jovens mesmo se empolgaram de uma forma que eles mesmo queriam fazer e depois queriam aumentar e queriam falar de novo. E cada um ficou com um contato do missionário e depois foi falando com eles. Então foi bem bacana. Esse envolvimento da igreja dentro de missões começou assim. E aí eu vim para o encontro de oração, que era o aniversário de 30 anos. E aqui, quando eu cheguei, que eu pisei a primeira vez no centro de treinamento, eu falei, é esse o lugar que eu quero ficar pro resto da minha vida. É aqui que eu quero morar, é aqui que eu quero trabalhar, eu quero poder fazer alguma coisa, porque eu vi um potencial gigante aqui nesse lugar. E aí tá, beleza, eu vim pra cá, passei 3 dias fazendo um curso e participei da formatura e voltei. No que eu voltei, eu falei, Pastor Fernando, achei o lugar. Ele você tem certeza? Tenho certeza. Então vamos lá conversar com o chefe. Aí eu vou falar com o seu pai. Mano, Pastor Natanael, ele falou bem assim, não vai. Eu falei, Pastor Natanael, eu quero fazer o curso transcultural da Kairos, já falei com o Joãozinho, não sei o quê. E ele só olhou pra mim e falou, não vai. Eu falei, como? Não, eu não sabia dessa conversa não, velho, pelo amor de Deus. Eu falei, como? E ele falou, então, você sabe que tá passando por um processo, não sei o quê. Conversamos, e aí eu falei, tá bom. E nisso, eu conheci o pastor Fábio, e aí ele foi e falou de um curso que ia ter aqui em São Paulo também, no centro de treinamento, ele apresentando a missão ID, que é a missão dele. Aí eu falei, então, vou lá, né, participar, ver se vai dar certo. Conversei com o pastor Fernando, aí o pastor Fernando, então eu vou fazer o seguinte, eu vou com você. Aí veio eu, o pastor Fernando, a pastora Ana Suzy e a Érica para esse curso. Não sei se você lembra da Érica. Eu lembro. Veio nós 4 de carro para o curso. A gente passou um final de semana aqui fazendo o curso. E aí o pastor Fábio lançou o desafio para a gente ir para Espanha fazer um curso de 3 meses lá. Na verdade, o curso era de 1 mês, lá na Espanha. Aí eu olhei pro pastor Fernando e falei, eu vou para esse curso. Já que não vai rolar Kairos, eu vou para esse curso, eu preciso ir para esse curso. E aí colei no pastor Fábio e eu falei, pastor Fernando, eu vou. E ele
vamos ver, vamos orar, vamos ver o que é que Deus tem, mas eu já saí daqui com a cabeça, eu vou pro curso, Senhor, o Senhor sabe que eu preciso ir pro curso, eu não tenho mais tempo de ficar aqui, eu não quero mais ficar aqui, isso, aquilo outro. E aí, nisso, eu comecei a fazer marmita na igreja, de missionária, a fazer lava-jato, comecei a levantar capital, porque eu liguei pro pastor Fábio e falei, pastor Fábio, como é que vai ser? Quanto eu tenho que ter? Como é que é? Aí ele me explicou tudo, beleza. E eu comecei a levantar dinheiro, mesmo antes de poder, de ter a certeza de que eu ia poder ir. Eu falei, se eu não mostrar que eu quero ir fazendo alguma coisa, não vai rolar. E aí eu envolvi os jovens. Só um minuto. Antes de tu continuar, porque assim, cara, isso que tu falou é muito forte. Isso que tu falou é muito forte, assim. Se você não faz alguma coisa para demonstrar que você quer aquilo, que você quer fazer aquela coisa acontecer, bicho, é muito difícil uma liderança olhar para você e falar assim, não, esse aí eu posso mandar. Justamente. Eu acho desse que jeito nesse que eu penso. ponto foi o grande ponto onde a gente consegue perceber a diferença, né? E porque talvez outras pessoas não saíram, não estão, às vezes, no lugar onde tu tá. Porque eu acho que elas não tiveram essa mesma atitude. Entende? Então, cara, isso que tu falou aí realmente é sensacional. A gente tem que ir à luta. E isso aí foi muito legal. Independente cara, nem de sabia, você. não tinha certeza, mas não fui à tinha luta. certeza. Primeiro porque eu não tinha autorização de ninguém para ir para canto nenhum ainda. Eu vou lutar, eu preciso mostrar que eu quero de verdade. E aí foi isso que aconteceu. Eu comecei a envolver os jovens, aí eles vendiam cupcake, vendiam bombom, a gente fazia tudo. E aí surgiu uma oportunidade, o pastor Fábio falou, de falar, não, vamos estender o curso dela. Em contato com o pastor Fernando, ele falou bem assim, ó, ela quer vir mesmo, eu tô vendo que ela quer vir mesmo, porque eu falava com ele direto. Ela quer vir mesmo, então vamos fazer o quê? Vamos pegar ela e fazer um curso de 3 meses, fazer um intensivo com ela. Faz um curso de 3 meses, em vez de vir ficar 1 mês, fica 3. Aí vai ficar tanto, precisa de passagem, precisa de seguro-saúde, precisa disso, daquilo outro. Aí eu falei, não, agora eu tenho que falar com o pastor Natanael, né? Que eu tenho essa intenção e tal. Eles passaram meses. Quando eu cheguei no pastor Natanael, marquei uma audiência com ele, um gabinete. Quando eu cheguei com ele, eu cheguei com 2 folhas, eu me lembro como hoje, de relatório. Tudo que eu já tinha comprado. A única coisa que eu não tinha comprado era a passagem. Mas eu já tinha o valor da passagem de volta. Eu já tinha os 3 meses de curso. O valor dos 3 meses de curso para pago. Eu já tinha os 3 meses do curso. Já tinha seguro-saúde. E ainda tinha um dinheiro para ficar lá. E eu falei, caraca, será que ele não vai deixar, mano? Quando eu já cheguei, pastor, eu queria conversar com o senhor, porque eu tô com a intenção de fazer esse curso do pastor Fábio, tá aqui esse relatório, essa planilha do que eu tenho, o que eu fiz e quanto eu tenho. Eu lembro que eu vendi até meu carro, na época eu tinha um Corsinha que a gente chamava de grapete, vendia até o grapete. Vendi o grapete, os adolescentes e os jovens ficaram loucos, porque era o carrinho que a gente ia pra tudo quanto era canto. Entrava 12 pessoas dentro do grapete. Uma vez eu dirigi com o pé de uma jovem bem aqui no meu rosto. Grapete era a vanzinha da igreja. Mas eu fiz de tudo. Quando eu cheguei lá, com tudo pronto, com a planilha, ele olhou assim, eu acho que ele pensou, essa garota é maluca. E aí, graças a Deus, ele falou, então, tá certo, vamos ver aí, e já que você quer ir com o pastor Fábio, você vai fazer esse curso e vamos ver no que vai dar, vamos orar e vamos ver no que vai dar. Eu saí de lá em êxtase, que eu falei assim, agora já ninguém me segura mais. Nunca saí pra canto nenhum, a primeira saída é pra Espanha, tu é doido. Mas assim, eu tava muito empolgada em fazer o curso. E aí, graças a Deus, eu consegui. Chegou o dia, compramos tudo, deu tudo certo. Quando eu tava no aeroporto pra ir, eu falei, meu Deus, é sério que eu tô indo pra Espanha? É sério isso? Cheguei lá, fiz os 3 meses de curso e foi muito bacana.
O primeiro mês foi a coisa mais incrível da minha vida, porque eu tinha uma lenda em missões, que era a Sônia Mendes. Era a lenda, a lenda da DGO. E era a pessoa que eu achava intocável, né? Quando cheguei lá, quem é que vai me dar aula? Sônia Mendes. Eu falei, meu Deus, eu não tô acreditando e tal. Aí o pastor Fábio, não, ela vai chegar semana que vem, ela vai ficar com você, tá, Valquíria? Eu, quê? Comigo? Claro que ela não pode, ela é a Sônia, ela não pode dormir no mesmo quarto que eu, tá doido? É Sônia Mendes, não pode dormir no mesmo quarto que eu. A gente tem uma visão do missionário, muitas vezes parece que é uma coisa assim fora da terra, né? Eu digo porque eu também tinha essa visão. Eu achava, bicho, o missionário é separado, é outra coisa, assim, tipo, tá no santo do santo, ninguém chega nem perto. Cara, muito. E é cabuloso perceber isso, conhecer a pessoa e se envolver para entender que todo mundo é servo, né? Na verdade, todo mundo é servo. Eu acho que eu nem dormia, eu não respirava, porque eu não acreditava que eu tava deitada no colchão no chão e a Sônia tava deitada na cama ali. E eu olhava assim, eu acho que eu dei uma cochilada, aí eu acordei de madrugada, olhei assim pra ver se era a Sônia mesmo, que eu tava dormindo no mesmo quarto que a Sônia. É sério isso? Eu tô no mesmo quarto que a Sônia. E ela passou 2 meses lá com a gente. E eu falei, meu Deus, é ser humano como eu, é normal ela ser humano como eu. E aí foi muito bacana essa experiência. Tanto é que antes de sair de lá, o pastor Fábio queria que eu ficasse mais 3 meses, né? E aí eu me lembro que eu liguei, e aí o pastor Natanael mais uma vez falou, não vai ficar, você foi para fazer 3 meses. E eu falei, mano, o pastor Natanael tá me tirando. Mas isso tudo eram os planos de Deus. Graças a Deus eu tenho muita consciência disso. Que assim, eu não fico com raiva. Eu aprendi, foi o pastor Fernando que me ensinou isso. Eu aprendi que eu não tenho que ficar com raiva do meu líder porque ele me disse não. Eu tenho que olhar o que o Senhor tá mostrando para ele, que eu, como serva, não tô vendo. Ele tem uma visão além do alcance. Eu não tenho. Aí, eu não ficava... Claro, eu fiquei chateada porque eu falei, meu Deus, eu tô fazendo um trabalho tão bacana aqui, tá tão legal. Mas ele mandou voltar. Então eu vou voltar. E aí eu voltei. Mas mal eu sabia que essa volta me traria pra cá, pro lugar que eu sempre almejei. Graças a Deus eu não murmurei, não quis matar ninguém. E aí... Só um minuto. Antes de tu continuar, isso aí que tu falou também é um princípio muito importante. E eu acho que é uma coisa que qualquer pessoa que tem um desejo missionário, qualquer pessoa que quer se envolver nessa obra, tem que ter isso muito claro na mente. A liderança, às vezes, vai tomar decisões, vai fazer coisas que, às vezes, vão de choque com o que a gente acredita, com o que a gente pensa que talvez seja o certo. Justamente. Só que a gente tem que ter a consciência disso. A gente certo na nossa cabeça que a liderança foi instituída por Deus e, na maioria das vezes, o que decorrer disso vai ser bênção dele. Entendeu? Seja lá o que for, seja lá o que estiver acontecendo, eu acredito que isso é uma verdade e Deus nos ensina isso na Bíblia, certo? Que as autoridades foram constituídas por Ele e a gente está aqui para se submeter. Eu acho que missões é um grande exercício de submissão, né? De aprender a obedecer, a se submeter às nossas lideranças. Isso é muito importante. E orar sempre, né? E você tá ligada sempre, porque aí você vai ter a certeza de que a sua liderança tá fazendo o certo para você. Porque se o Senhor constituiu ela para estar contigo, para te guiar nos passos dele, então se você estiver orando, você não vai nem se frustrar, porque você vai saber que aquilo realmente é uma decisão de Deus. Você não vai ter frustração. E sim, aí a gente vai tranquilo.
sobre a questão da cultura. Porque assim, tu teve um tempo na Espanha, né? Tu teve 3 meses na Espanha e aí, cara, realmente, eu digo porque eu tive essa experiência de entrar numa cultura diferente. O primeiro lugar onde eu fui de campo missionário foi Ásia. Então, caraca, Ásia é totalmente o oposto da nossa sociedade aqui no Brasil, assim, eles têm costumes diferentes, jeitos de vestir diferentes, coisas diferentes que eles fazem, que, sei lá, é tudo diferente, a comida é bem diferente da nossa. Então, assim, qual que foi a tua experiência em relação à cultura, assim, e a própria evangelização do pessoal lá, como é que foi para ti e essa experiência? Então, foi algo choque. Realmente foi um choque. Choque cultural. Se tem uma identificação é essa. Foi assim, eu cheguei lá e primeiro que assim, eu aprendi o espanhol aqui, mas foi o básico do básico. Quando eu cheguei lá, era imersão. Então o pastor Fábio colocou cada um numa casa de um irmão. Eu fiquei na casa da irmã Liz e ela não fala um pingo de português, não entende um pingo de português. E eu, na primeira semana, nem mímica eu sabia fazer pra coitada. Nem mímica. Eu olhava pra ela, ela olhava pra mim, a gente não conseguia se comunicar. Era frustrante. E eu falava e ela não entendia nada. Ela era de... eu não vou me recordar, eu não lembro se era El Salvador. Eu não me lembro. Eu sei que ela era... Em algum país latino. Era latina, eu não me lembro de qual que era, porque tinha muita gente latina na igreja, então tinha gente de tudo quanto era canto. Mas eu lembro que eu fiquei na casa dela e os 15 primeiros dias foi um sofrimento. Ela era um amor. Só que, como era imersão, a gente não podia falar português nunca, nem na igreja quando estivesse nos cultos e nem nas aulas. Só quando saía um com o outro que podia conversar em português. Meu Deus, eu sofri muito. Eu lembro que eu falava pro Pastor Fábio, o espanhol tá aqui, ele só não quer sair. Não quer descer. Ele tá bem aqui, mas ele não desceu ainda. E ele ficava, calma, Valquíria, calma que vai sair. E eu lembro que a língua, nos 15 primeiros dias, para mim, foi um sofrimento. Mas, assim, venci. E outra coisa foi a parte da evangelização. Eu nunca tinha tido um choque com relação a isso, porque a gente tem a liberdade de falar de Jesus para todo mundo. A gente chega ali na rua e fala tranquilamente de Jesus para qualquer pessoa aqui no Brasil. Mas lá a gente era proibido. E não podia entregar folheto, não podia falar de Deus, não podia falar de Jesus, não podia nada. Lembro a gente participou de um evento em Valência chamado Clamo por Ti, Espanha. Esse evento eram 5.000 pessoas numa praça, eles alugaram uma praça, fecharam uma praça e a gente só podia ficar dentro desse espaço que foi locado. Tinha uma limitação e a gente só podia ficar dentro desse espaço. E tinha os folhetos que a gente podia entregar para as pessoas que estavam ali próximo. Só que a gente não podia sair daquele espaço porque senão ia ser preso. Lembra que tinha um montão de polícia ao redor assim. E a gente tinha o pessoal cantando, tinha o pessoal evangelizando, tinha 5.000 pessoas, era um evento com muita gente. E eu lembro que saíram alguns grupos durante o dia, né? Eu tava em um desses 2 grupos. Tinha eu, uma boliviana e uma francesa. E um menino do Peru. Nós 4 saímos em uma rua que podia ser evangelizada. E aí saiu a francesa e o boliviano de um lado. E eu e a francesa e o peruano de um lado e eu a boliviana do outro.
E aí a gente foi entregando folheto e falando de Jesus e algumas pessoas olhavam pra gente e viravam a cara. Outros gritavam, xingavam. E teve um moço que chegou na irmã francesa e ele falou bem, ele não falou, ela falou assim, Deus lhe bendiga. E ele veio com um soco armado e foi pra cima dela. A mulher dele agarrou ele pela cintura e saiu puxando. Aí a gente teve que correr e tirar ela. E aí ele começou a xingar ela e falou que ela não podia estar fazendo aquilo, que eles iam chamar a polícia e tal. E aí a gente saiu de perto do moço porque ele realmente ficou muito alterado. Lembro que eu fui entregar um folheto para uma senhorinha e a senhorinha me esculhambou, me xingou de tudo quanto foi nome. Falou que eu não quero esse seu Deus não vale de nada para mim e tal. Pegou o folheto, jogou fora. E assim, aquilo para mim foi um choque. Voltamos para a praça, que estava tendo um evento, e aí ao redor da praça, começou uma manifestação. Existiam 40 pessoas que estavam sem nenhuma roupa. Eles só estavam com a bicicleta. Eles não tinham nenhuma roupa. Eles estavam fazendo uma manifestação LGBT. E aí eles começaram a correr ao nosso redor, cantar, girar e pular. E a polícia, ao invés de afastar porque tinha criança, idoso, família, não, eles estavam preocupados com a gente, que estava entregando folheto no lugar que não podia. Então eles corriam atrás da gente para não entregar o folheto, mas o pessoal que estava lá sem roupa, eles deixaram. E o pessoal começava a ficar sem roupa e pulando e correndo ao redor do evento. E assim, a polícia não fazia nada e deixou o pessoal ficar rodando na praça. E aquilo para mim foi um choque. Eu falei, meu Deus, eu pensei que o Brasil era depravado, mas não é não. E a mudança, a inversão de valores para mim que foi uma coisa incrível, sabe? Isso para mim mexeu demais comigo com relação à cultura deles. A inversão de valores para mim foi algo que realmente mexeu muito comigo. A comida deles é boa, né? Fora a paella. Fora a paella, que eu pensei que eu fui... Você não gostou da paella? Menino, eu fui enganada. Não pode ser verdade. A paella valenciana, que dizem que é a verdadeira, ela é feita de pollo e conejo. E eu... Aham. Coelho, cara. Coelho? Frango e coelho. Nossa, aí é brincadeira. E aí eu fui comer, né, essa paella pensando que era de frutos do mar. Quando a gente chegou lá, uma mesa linda, e só que eles colocam a sua comida, né? E eu fui comer. Quando eu fui comer, eu comi a primeira perninha lá, pensando que era frango. Eu pensei que era frango. Aí eu olhei pra uma amiga minha e olhei assim e falei... Essa articulação desse frango tá estranha, né? Quando eu peguei assim, eu fiz assim, ó. Aí a pata do coelho, quando eu olhei, eu falei, meu Deus, isso é a pata do coelho. Aí eu falei, não, cultura, né? Vamos comer. Fui comer a pata do coelho, eu falei, tem gosto de frango, vamos comer, né? Estamos comendo, aquela coisa gostosa e tal. Quando acabou a parte de cima do arroz, aí eu vi um olho, mano. A cabeça do coelho tava cortada pela metade. Aí tinha o olho, metade do olho do coelho e os dentinhos assim. Eu falei, não, isso eu não dou conta, eu não consigo, essa eu não consigo. O pastor Fábio não me ensinou o truque, porque no prato dele também veio uma cabeça. E aí ele comeu o resto tudo e ele tinha um truquezinho, colocou um guardanapo e tal e passou. E isso eu não sabia. Depois que ele me contou e ele ria da minha cara, eu tava tentando ser educada e participar. Eu comi um pedaço, comi outro pedaço que ele gostava mais. Mas eu olhava pro dentinho do coelho. Pelo amor de Deus! Cara, quem pensa, galera que tá pensando que Espanha você não vai achar comida esquisita. Porque é Europa, porque não sei o quê, meu irmão. Cabuloso, olha essa história aqui. Coelhinho também.
Nossa, chocado. Eu comi uma paella lá, mas foi de frutos do mar, graças a Deus. Não, eu jurava que toda paella era de frutos do mar, mas não era. Essa aí não, vamos te mostrar qual é a verdadeira paella valenciana, a famosa. Pollo e conejo. Tô fora. Valkyrie, agora vamos voltar para onde tu tá agora. E aí, tu tá trabalhando na base da Kairos, né? Trabalhando com a Sônia, que inicialmente era aquele teu alvo, né? Assim, a lenda da lenda da lenda, do meio da lenda de missões e tal. Como que é isso pra ti, essa experiência? E qual é o trabalho que tu exerce aí? Quais são as tuas dificuldades que tu tem? Então, hoje a gente tá auxiliando aqui no centro de treinamento, né? Não é lá na base, no escritório, é no centro de treinamento mesmo. E o que eu faço? De tudo um pouco. De tudo um pouco. Eu fiquei responsável pela parte administrativa, né, daqui do centro de treinamento, então tudo que faz parte do espaço físico fica sob a minha responsabilidade. Para trabalhar com obra, trabalhar com a manutenção daqui, locação, essas partes todas eu tenho que desenvolver um trabalho. E assim, é muito gratificante porque é uma coisa que eu amo fazer. Eu amo entrar no mato, roçar, capinar. Eu gosto de subir nos telhados e arrumar, consertar. Eu gosto disso. Eu descobri que eu realmente gosto disso. Isso me satisfaz. E é engraçado porque eu vim pra cá primeiro. Eu me lembro sempre quando eu tô fazendo alguma coisa, que eu me lembro sempre da primeira vez que eu olhava pra cá e eu falava, meu Deus, isso tem um potencial tão grande, podia ter isso aqui, podia ter aquilo ali, podia fazer uma coisa assim. E assim, agora, hoje, eu tenho conseguido desenvolver, e aquele sonho que eu tinha lá atrás, 2, 3 anos atrás, está sendo concretizado agora. Aí eu fico olhando assim e falo, caramba, Deus é perfeito mesmo, porque Ele sabe a hora e o momento de tudo, né? E aí tem sido uma experiência fantástica, porque fora trabalhar do lado da Sônia, né? Porque você aprende a cada dia, a cada fala, a cada instante você aprende alguma coisa. E estar aqui para mim é uma coisa muito gratificante, porque aqui passam muitas pessoas que precisa, assim, aprender um ofício, aprender alguma coisa, e que é muito, muito bacana eu poder ajudar isso, sabe? Tudo que eu sei fazer, tudo que eu sei que pode ajudar lá fora, uma pessoa... Eu acho engraçado que as meninas às vezes falam, meu Deus, você mexe na energia, você mexe na água, você mexe nas tomadas, você mexe não sei o quê. Eu falo, vocês têm que aprender também, para quando chegar lá fora não ficar dependendo de ninguém, entendeu? E aí isso é bacana, e poder transmitir isso para os outros também, isso é muito gratificante, é muito, muito gratificante. Legal. Val, então traz uma mensagem aí para o pessoal que está assistindo, uma mensagem final para eles. Eu quero agradecer, eu só tenho que agradecer, né? Eu sempre vou agradecer. Eu quero agradecer a minha igreja, a DGO, mas especialmente a Quadra 13, que é a igreja que está comigo sempre. É a igreja que eu sempre que tô lá, eu falo que eu vou, mas eles vão junto comigo. Se eu tô aqui hoje, eles também estão aqui hoje, trabalhando junto comigo. Eu até acho engraçado porque eu tenho uma camiseta que é renúncia. Aí foi do Congresso de Jovens. E aí as pessoas ficam falando, a D13, porque tem a D13 no final, né? Atrás nas costas. E aí eles ficam, a D13, e eu não posso deixar de agradecer, porque todo mundo já conhece a 13 aqui. Todo mundo já sabe do nome dos irmãos, todo mundo já sabe de tudo aqui, porque eu falo o tempo inteiro. Então eu tenho que agradecer a minha igreja, agradecer o pastor Francisco, que é o pastor lá agora, porque ele nesse meu momento de vir para cá, ele que esteve, ele que apoiou, a igreja que está apoiando, então eu quero agradecer ele. Quero agradecer a minha família, quem está comigo o tempo inteiro, minha mãe, meu pai, meus irmãos, meus tios, e quem está comigo o tempo todo.
Agradecer o pastor Fernando, a pastora Ana Suzy, as meninas dele, que sempre estiveram comigo, sempre me apoiaram. É isso aí. E sigam fazendo missões. Amém, amém. Glória a Deus. Deus tem propósitos incríveis para cada pessoa que está assistindo esse vídeo. E se você realmente acredita que missões é para você, faz igual a Valquíria. Vai trabalhando aí, vai se dedicando e vai fazendo acontecer que Deus vai te honrar. Tá bom? É isso aí. A sua hora vai chegar. A sua hora vai chegar. Pô, que legal. Valquíria, a gente tá chegando ao final aqui, né? Porque, afinal de contas, a gente não quer ficar, né? A vida toda. Mas, assim, eu acredito que essa conversa foi muito edificante, muito, muito inspiradora para muita gente, né? Que vai assistir aqui com a gente. E eu queria dizer que se você... de novo, né? Se você tem perguntas, se você quer saber mais alguma coisa sobre a Valquíria ou sobre alguma coisa das experiências dela, pode botar sua pergunta aí no chat que a gente vai estar respondendo, tá bom? Mais uma coisa, dá um gostei nesse vídeo, compartilhe a mensagem com alguém para que alguma outra pessoa seja edificada também com essa mensagem. E se inscreve no nosso canal, que isso dá uma força e tanto pra gente, para que a gente alcance mais pessoas e que essa mensagem seja mais amplificada, né? Que mais pessoas saibam de tudo isso que tem acontecido no mundo através de nós, através de pessoas como eu, de pessoas como a Valquíria e de pessoas como você também, que apoiam essa obra e que participam. É isso aí, Val. Muito obrigado. É isso.